Há uma dor que quase ninguém confessa em voz alta. Uma ferida silenciosa que se esconde entre as conversas curtas, os retornos frios, os silêncios prolongados. É a dor de perceber que seu próprio filho, aquele que você criou com tanto esforço, talvez tenha se tornado ingrato. Mas e se essa ingratidão não tiver nascido só dele? E se, sem perceber, você ajudou a construí-la? E se aquilo que você chamava de cuidado, ele entendeu como controle? E se o seu amor, que foi sincero, chegou até ele como cobrança? Confúcio dizia que ensinar não é apenas falar, é viver de um modo que o outro aprenda sem ser forçado. E talvez esteja aí a raiz de muitas mágoas que hoje, anos depois, se transformaram em silêncio. Nós criamos nossos filhos desejando o melhor para eles, mas sem notar, muitas vezes esperamos deles algo em troca. Esperamos reconhecimento, esperamos gratidão, esperamos presença, e quando isso não vem, quando o afeto parece ter desaparecido, começamos a nos perguntar: onde foi que eu errei? Será que fui boa o suficiente? Por que ele se afastou? Este vídeo é para quem já sentiu essa dor. Para quem já se pegou olhando para o celular, esperando uma mensagem que não veio. Para quem disfarça a tristeza, dizendo que está tudo bem, mas por dentro sente o peso de ter sido deixado de lado. Mas este não é um vídeo sobre culpa. É sobre consciência. É sobre enxergar os sinais que ninguém quer ver e ter coragem de mudar o que ainda pode ser transformado. Se esse tema te tocou, aproveite para se inscrever no canal. Se essa introdução mexeu com algo dentro de você, curta o vídeo. E me diga aqui nos comentários, de onde você está assistindo. Escreva o nome da sua cidade. Quero te conhecer melhor. Agora respire, porque o que vem a seguir pode doer um pouco, mas também pode curar. Uma das maiores dores de um pai ou de uma mãe é perceber o afastamento do próprio filho. E mais do que isso, perceber que ele parece não sentir falta, que a ausência se tornou rotina, que os aniversários, os domingos e os almoços em família passaram a ser ignorados. Mas esse distanciamento raramente acontece de uma vez só. Ele é construído aos poucos, quase sempre em silêncio. Em pequenas decepções, em palavras mal interpretadas, em gestos que não foram bem recebidos. Confúcio nos ensinava que todo relacionamento precisa de 3 elementos: respeito, presença e escuta. Quando um desses falta, o vínculo começa a se desgastar. E é aí que mora o perigo. Muitos pais continuam amando, mas deixam de demonstrar. Continuam presentes fisicamente, mas emocionalmente ausentes. Continuam falando, mas sem realmente escutar. O filho então começa a se fechar, a sentir que não é compreendido, que precisa se defender até dentro de casa. E, com o tempo, passa a acreditar que estar longe é mais seguro do que tentar se conectar. Você pode estar se perguntando: mas onde foi que eu errei? E essa é uma pergunta legítima, porque em muitos casos não houve um grande erro. Houve pequenos afastamentos, pequenas dores que não foram curadas, pequenos pedidos de atenção que passaram despercebidos. Talvez você estivesse cansado demais, ou preocupado demais. Talvez estivesse fazendo o seu melhor, mas sem perceber que, para o seu filho, aquilo não era suficiente. E tudo bem reconhecer isso, porque reconhecer não é o mesmo que se culpar. Reconhecer é o primeiro passo para reconstruir. Se você sente que o vínculo com seu filho se perdeu, comece com um gesto, um pedido de desculpas sincero, uma escuta sem julgamento, um abraço que não exige nada em troca. A reconexão não começa com grandes discursos. Ela começa com verdade. E a verdade, quando vem do coração, é capaz de curar até os silêncios mais longos. Há um equívoco comum entre muitos pais. A ideia de que, por terem dado tudo aos filhos, eles deveriam ser automaticamente gratos e presentes. Mas gratidão não pode ser cobrada. Ela é cultivada. E presença não nasce da obrigação, mas do vínculo. Confúcio dizia que a virtude começa em casa, que a gratidão, para florescer, precisa de raízes profundas, plantadas com afeto e respeito mútuo. Quando o filho sente que tudo o que recebe vem acompanhado de cobrança, ele começa a associar o amor ao peso. Ao invés de acolhimento, ele sente expectativa.
em vez de liberdade, pressão. Frases como "eu fiz tudo por você" ou "depois de tudo que eu te dei" são como tijolos construindo um muro invisível. Um muro que impede o afeto genuíno de circular. A ingratidão muitas vezes não é maldade, é defesa. É a maneira que o filho encontra de se proteger de um amor que parece ter preço. Isso não significa que os filhos estejam certos em tudo, mas significa que, como pais, é preciso olhar com honestidade. Será que seu amor veio com condições? Será que, sem perceber, você fez seu filho se sentir em dívida? A verdadeira generosidade é silenciosa. Ela não se vangloria. Ela não exige retorno. Ela confia que o amor, quando é real, deixa marcas, mesmo que demore a ser reconhecido. Para reverter a ingratidão, o caminho não é confronto, é reconexão. É perguntar menos, por que ele não me agradece? E mais, como posso me reaproximar sem ferir? É deixar espaço para que o filho descubra, por si só, o valor do que viveu. E isso só acontece quando há liberdade. Quando ele sente que pode voltar, não porque deve, mas porque quer. A gratidão mais bonita é aquela que nasce do reconhecimento voluntário. E ela só floresce onde há respeito, escuta e presença verdadeira. Muitos pais se esforçam tanto para ensinar seus filhos a serem fortes, responsáveis e independentes, que esquecem de ensinar algo essencial, como se sentirem emocionalmente seguros com eles. Confúcio dizia que não basta ensinar o caminho, é preciso caminhar junto por um tempo, mostrar com o exemplo. E isso vale especialmente para a escuta. Quando um filho adulto sente que não pode expressar suas dores sem ser interrompido, julgado ou corrigido, ele aprende a silenciar, aprende a esconder, aprende a se afastar. Muitos pais acreditam que estão ajudando ao dizer "isso é besteira", "você precisa ser mais forte", ou "no meu tempo era pior". Mas, na verdade, essas frases invalidam o sentimento do filho. Fazem com que ele se sinta fraco, inadequado, ou até mesmo ridículo por sentir o que sente. Com o tempo, esse filho deixa de buscar consolo na família. Ele encontra em amigos, em parceiros, ou simplesmente guarda tudo para si. E o vínculo com os pais, que poderia ser um porto seguro, se torna uma lembrança distante. A escuta ativa, aquela que acolhe antes de responder, é uma das maiores provas de amor que um pai ou uma mãe pode oferecer. Ela não exige concordância, mas exige presença. E presença de verdade não aponta o dedo. Estende a mão. Talvez seu filho esteja esperando há anos por um momento em que possa falar tudo, sem ser interrompido, sem ser corrigido, sem ser diminuído. Você estaria disposto a ouvir? Porque muitas reconciliações começam assim, com um silêncio respeitoso de um lado e uma coragem emocionada do outro. E às vezes, tudo o que um filho precisa é ouvir de você, com sinceridade. "Eu estou aqui. Pode falar. Eu quero entender." Muitos pais acreditam que reconquistar o filho adulto exige grandes gestos, presentes caros ou discursos emocionantes. Mas Confúcio diria que a mudança está nos detalhes, nos pequenos atos diários que constroem ou destroem uma relação. A presença sincera, por exemplo, vale mais do que qualquer discurso. Um café compartilhado em silêncio. Uma mensagem sem cobrança. Um elogio que reconhece um esforço real. Muitos filhos adultos se afastam porque se sentem pressionados a corresponder a algo. Porque cada ligação vira uma cobrança. Cada visita, uma lista de reclamações. Cada encontro, uma lembrança do que falta, e não do que existe. O segredo da reconexão está em criar espaços seguros, espaços onde o filho possa ser ele mesmo, onde possa rir, errar, discordar, sem medo de ser rejeitado ou criticado. É preciso trocar o tom professoral pelo tom curioso, substituir o julgamento pela escuta, abandonar o "eu avisei" e adotar o "me conta mais". E isso não significa abrir mão de seus valores. Significa apenas entender que, para existir troca verdadeira, é preciso haver respeito mútuo. Seu filho não precisa ser como você. E você não precisa entender tudo o que ele faz. Basta amar e demonstrar esse amor com ações consistentes,
Se ele não te procura, talvez seja porque ainda não sente que pode ser quem é na sua presença. Mas você pode mudar isso, pouco a pouco, gesto por gesto. Lembre-se, reconquistar o coração de um filho não é sobre convencê-lo, é sobre convidá-lo. É mostrar, com o tempo, que há um lugar onde ele é bem-vindo, que há um colo, mesmo sem palavras, que há amor, mesmo nas ausências. E quando ele sentir isso de verdade, o reencontro deixa de ser uma esperança distante e passa a ser uma consequência natural.